Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura aqui com o professor Jordano, a aula voltada para alunos do primeiro ano do médio ou quem está fazendo revisão para o Enem. Vamos continuar nossa aula de hoje de literatura, continuando a falar sobre arcadismo, autores brasileiros. E aí vamos falar de um cara famoso pelo que conseguiu criar e já por ser um precursor do romantismo, apesar de vermos arcadismo, ele começa a apresentar características que vamos ver depois que fazem parte do romantismo brasileiro. Basílio da Gama, nascido em São José do Rio das Montes, atual Tiradentes, em Minas Gerais. Falece em Lisboa, no dia 31 de julho de 75. Então teve, claro, uma presença marcante no Brasil, e foi conhecido também em Portugal. Ele publica em 1769 o épico O Uruguai, criticando os jesuítas e defendendo a política do Marquês de Pombal, que o transforma em oficial da Secretaria do Reino. A crítica recaía no fato de que os jesuítas não defendiam os índios, apenas pretendiam falsamente libertá-los e usar a mão de obra indígena para proveito próprio. Isso não é de se estranhar, não é uma crítica equivocada. Os jesuítas vieram de Portugal para o Brasil junto com a família real, com o fim de, entre aspas, catequizar os índios, ensiná-los a cultura do homem europeu, os princípios da Igreja Católica, mas acima de tudo, nas entrelinhas, também usavam eles como mão de obra para tudo que eles pretendiam fazer, pois não iam cobrar nada, ou seja, era uma mão de obra escrava. E essa ideia de pretendiam falsamente libertá-los, libertá-los do quê? Da cultura indígena do qual eles faziam parte. Isso seria a ideia de libertar dos jesuítas, libertar de uma vida mundana, que não pertencia a eles propriamente dita, segundo os ditos rituais católicos. Mas essa era a política que se falava, mas não era o que se praticava. Em 1750, com o Tratado de Madrid, a missão dos 7 povos passaria aos portugueses, enquanto a colônia de Sacramento, no Uruguai, passaria para os espanhóis. O poema narra a luta dos portugueses contra os índios das missões, instigadas pelos jesuítas espanhóis, que se recusavam a sair de suas terras, dando início aos conflitos conhecidos como as Guerras Guaraníticas. A crítica recai principalmente sobre o personagem Balda, padre jesuíta que encarna o mal, corrupto e desleal, seduz uma índia e tem um filho com ela, Baldeta. Na aldeia moram também o chefe da tribo, Cacambo, e sua mulher, Lindóia, casal que representa a força do guerreiro e a beleza e a delicadeza da Índia. Balda, que quer forçar Lindóia a se casar com Baldeta, enviando Cacambo para as batalhas na esperança de que o índio morra para uni-la a seu filho. No canto 2, Basílio da Gama relata o encontro entre os caciques Cepé Tiaraju e Cacambo, com o comandante português Gomes Freire de Andrada, ocorrido às margens do rio Uruguai, chamado então de Uraguai. O comandante tenta estabelecer um acordo com os índios, sem sucesso, dando início aos combates. O cacique Cepé Tiaraju lidera a disputa e acaba morto. Cacambo, seu sucessor, é capturado e descobre que o perigo estava o tempo todo na mão dos jesuítas. Os portugueses, então, permitem que ele retorne à sua aldeia para alertar seus companheiros contra os perigos dos jesuítas. De volta, o valente guerreiro é envenenado por Balda e Lindóia. Vendo-se forçado a casar com Baldeta, comete suicídio, deixando-se picar por uma cobra venenosa. Segundo o crítico literário Alfredo Bossi, no estudo
no estudo História Concisa da Literatura Brasileira, Basílio da Gama é um homem do fim do século XVIII, cujos valores pré-liberais prenunciam a Revolução e se manteriam com o idealismo romântico. Assim, pode-se dizer que o Uruguai prenuncia muito dos aspectos que serão desenvolvidos durante o movimento do romantismo, como eu havia dito ainda há pouco. Características principais do poema: exaltação da natureza e do bom selvagem, atribuindo aos jesuítas a culpa pelo envolvimento dos índios na luta, rompimento da estrutura poética camoniana, quando não se tem mais o índio como o herói, né, e ele também é vítima, inovação no gênero épico, versos decassílabos brancos, ou seja, versos que possuem 10 sílabas, porém não vêm com rimas, sem divisão de estrofes e divididos apenas 5 cantos, ou seja, 5 grandes estrofes. Cada canto tem uma única estrofe, uma única e enorme estrofe. Ao contrário da tradição épica, o poema conta um acontecimento recente na história do país. Né? Os contos épicos são coisas que já aconteceram há muitos anos, né? Uma grande história do passado. Inicia o poema pela narração. Discursos permeados por ideias iluministas, ideias de libertação, ideias de reflexão humana. A cena da morte de Lindóia mostra as características típicas do movimento Arcade. Né? E aí nós vemos aqui, através desse trecho, que você vai ver depois, que é um dos trechos do canto 4. Né? E uma breve narrativa aqui de quem foi Sepete Araju na vida real, né, que foi fonte de inspiração para esse poeta. E por hoje é só. Até a próxima.